Olá, vamos comentar mais uma decisão do TST importante, interessante e polêmica. Essa é polêmica, porque ela trata da estabilidade financeira. O que é isso? O que significa estabilidade financeira? O princípio da estabilidade financeira. Vou primeiro falar uma coisa para vocês. O empregador, pelo fato dele assumir os riscos de sua atividade, ter o poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório, ele tem direito de promover o empregado seu, o empregado A, B, C, D, a um cargo de confiança, não tem? Tem, é claro que tem. Então, com isso, ele passa a pagar uma gratificação de função para aquele empregado, certo? Pode deixar um mês, um dia, um ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas ele também pode reverter isso. Ele pode fazer o caminho inverso. Ou seja, ele pode tirar aquele funcionário daquele cargo e revertê-lo ao cargo anteriormente ocupado, deixando de pagar aquela gratificação. Ele pode colocar outro. O parágrafo 1º do artigo 468 da CLT autoriza o empregador a fazer isso a qualquer tempo, porque não fala de nenhum período lá, de nenhum lapso temporal, e não fala lá também com justo motivo ou sem justo motivo, é poder diretivo do empregador. Ou seja, pode haver um motivo técnico, né? Vamos supor que ele faltou com a confiança, ou então não tem mais aquela fidúcia toda naquele empregado e tem um outro, ele pode ter motivo, mas ele também, se ele não tiver motivo, ele pode reverter, porque ele está autorizado por lei. Vamos supor que ele tenha um outro empregado, o X, empregado X, que, sob a ótica dele, sob o ponto de vista dele, ele está mais apto a ocupar aquele cargo do que aquele outro que ele promoveu anteriormente. Ele não pode fazer isso? Claro que pode. A lei autoriza ele a fazer assim, dessa forma, né? Parágrafo 1º do artigo 468 da CLT. Só que acontece o seguinte, o TST, por intermédio da súmula 372, no item 1, diz o seguinte, o empregador até pode fazer isso. Por exemplo, o empregado que receba a gratificação de função por 10 anos ou mais, pode, não importa o período, pode, mas ele estabelece 10 anos que, se o empregador revertê-lo ao cargo anteriormente ocupado sem justo motivo, tem a obrigação de continuar pagando a gratificação de função. Ou seja, no ponto de vista do TST, há um direito adquirido que essa gratificação continue incorporando a remuneração do empregado, mesmo que ele volte ao cargo anteriormente ocupado. Que é esse caso que eu estou comentando com vocês, que é um bancário que ocupou o cargo de confiança por 16 anos, recebendo a gratificação, tá? E depois voltou a ser escriturário e o banco cortou. Aí o que aconteceu? A reforma trabalhista disse o seguinte, olha, a partir de 11 de 2017, a Lei 13.467 de 2017, acrescentou o artigo 468 da CLT, o parágrafo 2º, dizendo o seguinte, olha, não importa quanto tempo ele recebeu essa gratificação, não importa se é com justo motivo ou sem justo motivo essa reversão, o empregador pode fazer isso. Ele não tem esse direito adquirido, essa gratificação, tá certo? Então, esse caso concreto, o que aconteceu? Então, esse período de 10 anos, ele foi observado antes da entrada em vigor da Lei 13.467, ou seja, antes do 11 de 2017. Aí o TST entendeu que, pelo fato desses 10 anos terem esse prazo, ou melhor, ter ocorrido esse prazo antes de 11 de 2017, entendeu que esse bancário tem o direito adquirido a essa gratificação, certo? Muito embora a reversão, nesse caso, tenha ocorrido em fevereiro de 2018. Então, gerou a dúvida. Aí o TST se posicionou dessa forma,
Não, como os 10 anos ocorreram antes da vigência da Lei 13.467, ele tem direito adquirido e deu razão ao bancário. Tá certo? Vamos lá, você como advogado de reclamante, você automaticamente, consequentemente, vai adotar essa tese, não é? Mas se você fosse advogado da empresa, o que é que você faria nesse caso? Né? Aí o caso é o banco, né? Vamos lá. Se a matéria estiver pré-questionada, a matéria que eu digo, olha lá, o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz o seguinte: ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Porque me diga, olha só, se a lei me autoriza a reverter meu empregado ao cargo anteriormente ocupado, e não há lei que diga, olha, você tem que pagar gratificação, olha, nos 10 anos, e esses 10 anos? De onde surgiu 10 anos? De onde surgiu o prazo de 10 anos? Por que não 11, 12, 13, 14, 15? Por que não 5? Por que esse prazo? Então não há uma previsão legal. Então, pelo parágrafo 1º do artigo 468, o empregador está autorizado, sim, ele pode fazer isso, com ou sem justo motivo. E não há uma legislação dizendo, olha, 10 anos você tem que pagar. Então não tem. E a reforma trabalhista veio dizer exatamente isso. Olha, não importa o tempo que ele receba a gratificação, não importa se é com justo motivo ou sem justo motivo, essa gratificação não incorpora a remuneração do trabalhador. Tá certo? Deu para entender? Então, quem vai dar a palavra final fatalmente vai ser o Supremo Tribunal Federal. Se a matéria estiver pré-questionada neste caso concreto aqui, matéria que eu digo o princípio da legalidade, e o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, se estiver pré-questionado e o banco for interpor recurso extraordinário para o Supremo, fatalmente ele vai dar a palavra final, se claro, se o recurso for conhecido, processado e julgado. Tá certo? Até a próxima. Um abraço.